pessoal, tudo tranquilo? Estamos hoje aqui para falarmos sobre organização administrativa. Nessa nossa aula nós vamos trabalhar com a ideia de centralização, descentralização, desconcentração e concentração, e nós vamos estudar os órgãos públicos, tá? Nós estamos numa sequência analisando a administração pública em sentido subjetivo e vamos começar por essa parte aqui de órgãos públicos. Vou montar aqui nossa linha de raciocínio, vou deixar aqui para que a gente possa começar a trabalhar, tá bom? A gente está estudando a ideia de administração pública. Você já aprendeu aqui que a administração pública nada mais é do que o Estado na sua função de administrar, né? Então, a administração pública é o Estado na função de administrar. Baixar aqui, porque senão vai ficar feio, a Tilide não quer que fique feio, né? Então, a administração pública é o Estado na sua função de administrar. E aí a gente viu aqui que o nosso estudo de administração pública, ele envolve atividade e ele envolve estrutura, né? Nesse momento, nós estamos analisando estrutura. E aí nós estamos analisando e chamando essa análise de administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Certo? Então, quando a gente estuda a estrutura que a administração pública tem, essa estrutura, ela é chamada de administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico, que é o nosso estudo, né? Hoje. Essa administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela envolve o estudo de 3 institutos: a entidade, o órgão e o agente público. Essa é a nossa análise estrutural, né? Que vai ser representada aqui por essa ideia aqui, ó. Tá? A ideia de entidade, a ideia de órgão e a ideia de agente. Pronto. Então, o nosso estudo nesse momento é de estrutura. Quando a gente terminar de estudar a estrutura, aí a gente estuda a atividade, que representa a administração pública em sentido objetivo, né? Administração pública, aqui, ó, em sentido objetivo, material ou funcional. Tá certo? Que a gente ainda vai estudar aqui, né? Primeiro a gente estuda a estrutura para depois estudar a atividade. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Para deixar aí essa análise. E aí a gente começa aí o nosso estudo. O que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar hoje o órgão público, tá? Quando a gente terminar de estudar o órgão público, aí a gente vai estudar a entidade da administração indireta, ok? Então, nós estamos aqui montando a estrutura. E aí, eu quero que você vá aqui, ó, pro seu material, né? Análise de organização administrativa. Preste atenção aqui
o nosso comecinho aqui de aula, né? Vocês vão entender as formas de realização da função administrativa. O que é que eu trago aqui para vocês? Ó, o Estado exerce a função administrativa através das pessoas jurídicas, que correspondem às entidades políticas e às entidades administrativas, órgãos e agentes. As formas da realização da função administrativa são centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Então, o que é que eu preciso que você entenda aqui? Eu tenho essa estrutura da administração pública composta pela entidade, órgão e agente. Essa entidade é uma pessoa jurídica, é um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações. Essa entidade, ela se divide em dois grupos. Existe a entidade política, também conhecida como entidade federativa ou estatal, que corresponde às pessoas que aparecem no artigo 18 da Constituição. Eu estou falando aqui, ó, das pessoas que desenvolvem as funções de Estado: administrar, legislar e julgar. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Pronto. Primeiro grupo aqui, né? Só que eu tenho um segundo grupo de entidade. Esse segundo grupo de entidade, ele surge toda vez que alguém do primeiro grupo de entidade precisa de ajuda na função de administrar. Então, quando alguém daqui precisa de ajuda na função de administrar, pode dar vida a uma nova pessoa, para passar para essa nova pessoa uma parcela da sua função de administrar. Aí surge aqui o que a gente chama de entidade administrativa. Aí nós vamos ter aqui as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, tá certo? Então, toda vez que uma entidade política precisar de ajuda na função de administrar, pode dar vida a uma entidade administrativa, para transferir para ela uma parcela da sua função de administrar. Lembre-se que todo mundo aqui é entidade. E como entidade é pessoa jurídica, é um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações. E aí, nós temos aqui uma característica, porque tudo começa na nossa linha de raciocínio com a entidade política. Por quê? Porque essa entidade política aqui, ó, ela recebe diretamente da Constituição a competência para a função de administrar. Artigo 21, artigo 23, artigo 25, artigo 30, artigo 175 e título 8 da Constituição. Então, a Constituição vai dizer assim, ó, compete à União. Aí vai dizer em que a União tem competência para a função de administrar. Compete aos estados, compete aos municípios. É competência comum a todos eles, né? Então, como a Constituição dá diretamente para essas pessoas a competência para a função de administrar, esse grupo aqui é conhecido como administração pública direta, administração pública centralizada. Aí você vai aprender que esse grupo, quando estiver desenvolvendo a função de administrar, ele pode distribuir competências. E ele pode distribuir competências de duas formas, que isso envolve os nossos fenômenos aqui. Eles podem distribuir competência dentro do próprio corpo, criando braços e pernas. Aí eles distribuem para o que nós chamamos de órgãos, porque os órgãos correspondem aos braços e pernas dentro do corpo das entidades. Ou eles podem distribuir para outra pessoa, que eles podem dar vida, por exemplo. E aí surgem os fenômenos, né? Então, quando eles distribuem para outra pessoa, surge aqui a ideia de entidade administrativa. Por exemplo, as entidades administrativas, elas correspondem a um grupo que vai nascer porque uma entidade política está precisando de ajuda na função de administrar. Então, o que é que acontece aqui? Essa entidade política, precisando de ajuda na função de administrar, passa uma parcela da sua função administrativa para essa entidade administrativa. Como essa entidade administrativa vai desenvolver a função de administrar e não foi a Constituição que deu diretamente para elas, porque a Constituição dá para a entidade política. E a entidade política precisando de ajuda distribui uma parcela para a entidade administrativa. Então, esse grupo aqui é chamado de administração pública
indireta. Perceba que eu tenho duas análises de distribuição. Eu tenho a análise de distribuição de competência dentro do meu corpo, que aí eu crio os órgãos, e eu tenho uma análise de distribuição de competência fora do meu corpo, que aí eu passo uma parcela da minha função para outra pessoa. Então, vai surgir aqui análise de vários fenômenos, que nós vamos começar a estudar agora, tá? Então, preste atenção aqui, ó. Preste atenção. Quais são os fenômenos que surgem aqui, ó? O fenômeno da centralização, o fenômeno da descentralização, o fenômeno da concentração e o fenômeno da desconcentração, tá certo? Vamos entender aqui o que esses fenômenos trazem. Centralização. Ocorre a centralização quando o Estado executa suas tarefas diretamente pelas entidades políticas, União, Estado, DF e município, por meio de seus órgãos e agentes. Nessa forma de realização da função administrativa, temos a administração direta. Por quê? Porque recebe diretamente a Constituição a função de administrar. Lembra disso? Descentralização. Preste atenção nos bizus que eu vou passar. Ocorre a descentralização quando o Estado executa alguma de suas atribuições por meio de outras pessoas que não as pessoas da administração direta. É o que ocorre na instituição das entidades da administração que compõem a administração indireta. Concentração. Ocorre quando uma determinada pessoa jurídica, integrante da administração pública, extingue órgão antes da sua estrutura, reunindo em um número menor de unidades as respectivas competências. E desconcentração ocorre quando uma determinada pessoa jurídica distribui competência no âmbito da sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a função administrativa. Tia Lide, pelo amor de Deus, eu quero te dizer que eu fiquei desorientado. O que é isso? Vou te dizer agora, tá? Vou montar aqui uma linha de raciocínio para ti, para que você possa entender. Então, preste atenção aqui, ó. Nós primeiro vamos trabalhar com a centralização e a descentralização. Centralização versus descentralização. Nós estamos estudando as formas de realização da função administrativa, tá? Ó, formas de realização da função administrativa. Certo? Tranquilo aqui? Então vamos lá. Primeira ideia, centralização. Quando é que eu tenho a centralização? Eu tenho a centralização quando a função administrativa ela está sendo desenvolvida por alguém da administração pública direta, que é aquela administração, aquela estrutura da administração que recebeu diretamente da Constituição a função de administrar. Então, eu estou falando de quem aqui, ó? Fazer um bonequinho aqui para você aprender, né? Eu estou falando da União, ou dos estados, ou do Distrito Federal, ou dos municípios. Então, essas são as pessoas que receberam da Constituição, diretamente da Constituição, a função de administrar. E juntas formam o que nós chamamos de administração pública direta. Quando elas estão no desenvolvimento da função administrativa, nós falamos que essa função administrativa está sendo feita de forma centralizada, tá certo? Então, essa é a ideia. Tia Lide, me dá um exemplo, lhe dou. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor, preste atenção, se desoriente não, que eu estou aqui diante do município de Fortaleza, tá? Só para você entender aqui, ó, o município de Fortaleza aqui. Tá aqui o município de Fortaleza, tá certo? Aí, essa cabeça aqui vai ser a prefeitura. Esse braço aqui vai ser a Secretaria Municipal
de Educação. A famosa SME. E essa mãozinha bem aqui vai ser uma escola municipal. Tá? Então, quando eu abro a porta dessa escola municipal, que eu tenho um professor lá dando aula, o que eu tenho é o desenvolvimento de uma função administrativa centralizada, porque ela está acontecendo dentro de uma entidade da administração direta, que é o município de Fortaleza. Tá certo? Tranquilo? Tudo dominado? Pronto, então eu tenho essa ideia aqui. Mas aí você precisa entender que é possível passar essa atuação para a mão de outras pessoas. Então, toda vez que isso acontece, eu posso ter o fenômeno da descentralização. Quando é que eu tenho o fenômeno da descentralização? Quando eu tenho uma distribuição externa de competência. Há uma distribuição externa de competência e aí eu vou ter uma outra pessoa que não a União, o Estado, o DF ou o município desenvolvendo a função administrativa. Toda vez que eu tenho um fenômeno da descentralização, que eu tenho essa distribuição externa de competência, eu preciso entender que eu tenho uma outra pessoa desenvolvendo a função. Se eu estiver analisando esse fenômeno dentro da administração pública, o fenômeno da descentralização traz uma característica, que é a criação de entidades, no sentido de instituição. Então, dentro da administração pública, é possível que um ente da administração direta, quando ele precisar de ajuda, ele possa dar vida a outro ente que também vai fazer parte da administração pública para transferir para esse outro ente uma parcela da sua função de administrar. Então, ocorre uma distribuição externa de competência. E surge aqui, ó, uma nova pessoa, um novo ente, que vai ser chamado de ente administrativo. Por que ele é chamado de ente administrativo? Porque ele só recebe a função de administrar. Ele não vai receber a função de julgar, nem a função de legislar. E lembre-se, ele recebe uma parcela da função de administrar. Então, aqui eu posso ter uma autarquia, eu posso ter uma fundação pública, eu posso ter uma sociedade de economia mista, ou eu posso ter uma empresa pública. Tá? Então, nesse caso aqui, aí eu vou apagar aqui, porque aí eu já vou usar outro exemplo aqui para você, tá certo? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um fenômeno da descentralização, que é a distribuição externa de competência. O que é que o artigo 37, inciso 19 da Constituição, ele vai te dizer? Toda vez que um ente político precisar de ajuda na função de administrar, ele pode dar vida a um ente administrativo e transferir para esse ente administrativo uma parcela da sua função de administrar. Toda vez que isso ocorre, eu tenho o fenômeno da descentralização, que é a distribuição externa de competência, porque vai aparecer uma nova pessoa aqui, essa nova pessoa vai andar com as próprias pernas e responder pelos próprios atos. Tia Lídia, me dá um exemplo, te dou. Vários exemplos aqui para você entender. Ó. Presta atenção. União tem competência para desenvolver a função de administrar na área de educação. Né? Artigo 23 e título 8 da Constituição. Todos eles, é competência comum a todos eles, o desenvolvimento da função de administrar de educação. Tanto desenvolve a União, como os estados, como o Distrito Federal, como os municípios. Vou usar aqui a União porque fica mais fácil para você entender. Então, a União está precisando de ajuda na função de administrar de educação. A União resolve dar vida a uma autarquia aqui no Ceará, chamada Universidade Federal do Ceará. E passar para essa autarquia uma parcela da sua função de administrar. Então, quando isso ocorre, eu tenho o fenômeno da descentralização. Por quê? Porque há uma distribuição externa de competência. Eu vou passar para outra pessoa. Então, qual é a característica que nós temos quando nós estudamos o fenômeno da centralização versus descentralização? É que eu preciso aqui de, no mínimo, duas
pessoas para estudar esses fenômenos. Por quê? Porque a distribuição é externa. Tá? Então, quando eu estudo descentralização versus centralização, eu preciso de, no mínimo, 2 pessoas. Porque eu sou o ente... Eu tô bem aqui, ó. Pronto. Eu sou o ente político, União, Estado, DF, município, que recebi da Constituição a função de administrar. Mas eu tô precisando de ajuda. E a Constituição me diz que eu posso dar vida a um filho. Então, eu vou dar vida a esse filho aqui. Eita, que a tia Lili tá desorientada, né? E vou passar para ele uma parcela da minha função de administrar. Quando eu faço isso, eu já sou uma outra pessoa. Eu sou um filho, mas eu ando com as minhas próprias pernas e respondo pelos meus próprios atos. Mas houve uma distribuição externa de competência. Embora eu faça parte aqui ainda da administração pública. Então, essa é a análise que você precisa fazer quando você pensa nas formas de realização da função que envolve centralização e descentralização. Então, resumindo, tia Lid, quando eu penso em centralização, eu preciso entender que quem está desenvolvendo a função administrativa é alguém da administração direta. União, Estado, DF ou município. Quando eu pensei em descentralização dentro da administração pública, por que dentro da administração pública? Porque você vai descobrir mais na frente que a gente tem outras análises de descentralização que não só essa, tá? Na realidade, são 3 análises de descentralização que não só essa. E algumas envolvem até que não faz parte da administração. Só que isso não é o momento. Não se desoriente, porque não é hora de você aprender. Você primeiro tem que aprender isso aqui para depois você aprender os outros, tá? Então, quando eu penso numa distribuição externa de competência para uma outra pessoa dentro da administração pública, eu penso no fenômeno da descentralização e aparece a administração indireta, tá bom? Então, a característica da descentralização é o desenvolvimento da função administrativa por outra pessoa que não seja da direta. E quando eu penso em descentralização dentro da organização administrativa, eu penso na descentralização focada na administração indireta, que é conhecida como descentralização técnica, funcional e de serviço. Tá bom? Até aqui tá tranquilo? Pronto. Essas são as 2 formas de realização da função administrativa. A administração direta fazendo, função administrativa centralizada. A administração indireta fazendo função administrativa descentralizada. Ok? Porque houve uma distribuição de competência. Mas isso aí não é a única análise que a gente tem, né? A gente vai analisar, ó, o fenômeno da desconcentração versus concentração. São 2 fenômenos do desenvolvimento da função administrativa, aqui com uma característica. A característica, eu tenho uma só pessoa aqui. Então, aqui eu tenho uma só pessoa e esses fenômenos acontecendo, o desenvolvimento da função administrativa, tá bom? Presta atenção. O que é que ele diz aqui na desconcentração? Que é esse último aqui, ó. Para você entender. Ocorre quando uma determinada pessoa jurídica distribui competências no âmbito de sua própria estrutura a fim de tornar mais ágil e eficiente a função administrativa. Então, a característica da desconcentração é que eu tenho uma distribuição interna de competência. Lembre-se que eu só tenho uma pessoa aqui, ó. Uma só pessoa. E aí, ó, o bizu aqui, ó. Quando eu desconcentro, eu crio órgãos. Tia Lídia, o que são órgãos? São compartimentos dentro do corpo das entidades. Então, vou te mostrar isso aqui agora para você entender, ó. Vou usar aqui a união aqui, para você entender. Eu vou fazer aqui de várias formas, para você absorver aqui a linha de raciocínio. Eu tenho aqui a união. Aí, eu vou ter essa cabeça aqui da união. A união vai desenvolver a função de administrar. A função de administrar é função típica de um poder, que é o poder executivo. O poder executivo desenvolve aí, como função típica, a função de administrar. E o órgão que representa o poder executivo é a Presidência da República. Então, a Presidência da República é o órgão que representa o poder executivo da União e é a Presidência da República que desenvolve essa função de administrar como função típica.
Aí a presidência da República está lá desenvolvendo, atuando na análise de função administrativa, mas ela está precisando de ajuda. Nesse momento ela não quer aí dar vida a outra pessoa. Ela quer distribuir dentro do corpo da própria União essa competência. Autorizado pela Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, ela cria um braço, ela chama esse braço de Ministério da Justiça. Aí essa mão aqui, ó, de Departamento da Polícia Federal, e esse dedo aqui de setor de protocolo. Ela está distribuindo internamente competência. Aí ela cria outro braço e ela chama de Ministério da Saúde e vai distribuindo competência. Ela cria uma perna e chama de Ministério da Educação, distribui competência, tá? Tá distribuindo competência. Aí ela cria outra perna aqui e chama de Ministério do Trabalho e Previdência, distribui competência. Então ela está distribuindo competência internamente. Quando essa distribuição é interna dentro do corpo de uma só pessoa, eu tenho o fenômeno da desconcentração com a criação dos órgãos. Então, os órgãos, eles são compartimentos dentro do corpo das entidades. Os ministérios, as coordenadorias, os departamentos, as divisões, as secretarias, os setores, as seções, tudo isso é órgão. Tudo isso é compartimento dentro do corpo da entidade, tá certo? E aí eu vou te mostrar isso de uma outra forma, para tu poder entender, porque aqui o negócio é sério, o babado aqui é sério, né? Então preste atenção aqui, ó. Eu tenho aqui a Presidência da República, né? Aí eu tenho aqui o Ministério da Justiça. Aí eu tenho o Departamento da Polícia Federal. Presta atenção no que eu vou fazer, ó. Departamento da Polícia Federal no Distrito Federal, Departamento da Polícia Federal no Ceará, Departamento da Polícia Federal em São Paulo, Departamento da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Aí setor de protocolo no Rio Grande do Sul, setor de protocolo em São Paulo, setor de protocolo no Distrito Federal, setor de protocolo no Ceará. O que eu tenho aqui é uma distribuição interna de competência. Tudo isso aqui, ó, tá acontecendo dentro do corpo da União. A partir do órgão Presidência da República, que é o órgão originário da Constituição Federal, que representa aí o Poder Executivo. Quando eu tenho essa distribuição de competência com a criação desses compartimentos dentro do corpo da União, eu tenho aí o fenômeno da desconcentração, que é a distribuição interna de competência. Então, quando você chega lá no prédio da Polícia Federal, que você vai tirar lá seu passaporte, né? Vamos pensar aqui, você estudou para o concurso, foi aprovado, primeira coisa que você fez, vou logo tirar meu passaporte, porque nas minhas primeiras férias eu vou viajar. Sofri demais. Pronto. Aí você vai, entra na internet, entra lá no site, faz todo o procedimentozinho, aí vai lá para a Polícia Federal para poder tirar o passaporte. Quando você chega lá, que você está lá no atendimento lá da Polícia Federal, isso está acontecendo dentro do corpo da União. E aí você está aqui, ó, nessa estrutura aqui. Houve aí uma análise aí de distribuição de competência, né? Você chega, vai para o setor de protocolo, vai para o setor de atendimento, que é essa basezinha aqui, tá? Então, o presidente da República fez um projeto de lei, aí criou o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, e veio aqui a organização e funcionamento através de decreto, né? Nós vamos estudar isso lá no artigo 84 da Constituição Federal, e eu tenho um fenômeno da desconcentração. Então, perceba uma coisa, para você entender. Eu tenho uma distribuição interna de competência dentro de um só corpo. Quando a distribuição é dentro de um só corpo, uma distribuição interna, eu tenho desconcentração. Mas quando a distribuição é externa para outra pessoa, eu tenho descentralização. Tudo isso aqui é dentro da organização administrativa. Mas aí, pessoal,
tem um outro fenômeno para a gente finalizar aqui. Qual é o outro fenômeno? É possível que o governo, ele queira diminuir essas estruturas. E ele pode extinguir esses órgãos aqui e deixar a função administrativa mais nos órgãos centrais. Quando ele extingue essas estruturas e ele deixa o desenvolvimento da função administrativa mais nos órgãos centrais, aí eu tenho o oposto da desconcentração, eu tenho a concentração. Então, a concentração, ela é um fenômeno que ocorre dentro do corpo de uma só pessoa, quando o desenvolvimento da função administrativa ela está mais sendo feito nos órgãos centrais. Ele vai extinguir os órgãos de base, aqueles órgãos periféricos, e a atuação é toda feita ali nos órgãos centrais. Então, eu tenho o fenômeno da desconcentração, que é distribuindo lá para os órgãos periféricos, vai criando, para chegar até na base, e a concentração, que é o oposto. Tia Lide, e o que é que nos interessa aqui para o direito administrativo? O que realmente nos interessa é o fenômeno da descentralização e o fenômeno da desconcentração. É o que nos interessa, é o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar o fenômeno da desconcentração com a análise dos órgãos e nós vamos estudar o fenômeno da descentralização com a análise das entidades administrativas. Na aula de hoje, obviamente, nós vamos estudar o fenômeno da desconcentração aí com o estudo dos órgãos públicos, tá? Nós vamos conceituar órgãos públicos, nós vamos traçar as características dos órgãos públicos e nós vamos classificar os órgãos públicos. É uma matéria muito interessante e que normalmente é cobrada pela sua banca, tá bom? Então, a gente vai estudar esse fenômeno da desconcentração e depois a gente estuda o fenômeno da descentralização. Tranquilo até aqui? Tá tudo dominado? Não tem ninguém se desorientando aí, não? Vamos lá? Vamos nós, né? Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra você entender. O nosso estudo diz respeito a isso aqui. Então, vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui nossa análise, tá? Pra poder mostrar aqui o que realmente nos interessa. Certo? Então, dentro da nossa análise de organização administrativa, ó, organização administrativa. Tia Lídia, o que é organização administrativa? É o estudo da estrutura da administração pública e dos fenômenos da realização da função administrativa. Nós temos o fenômeno da desconcentração e o fenômeno da descentralização. Lembre-se, ó, quando eu desconcentro, eu crio órgãos. Análise de distribuição interna de competência. Quando eu descentralizo, eu crio entidades. A análise de distribuição externa de competência, tá? Então, ó, vamos pra cá. Pra você entender aqui, ó. Pronto. Análise de descentralização. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a União, o Estado, DF, município. Precisando de ajuda na função de administrar, dando vida à autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública. Então, um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui na administração direta a União. A União está precisando de ajuda na função de administrar. Então, ela dá vida aqui, ó, ao INSS, que é uma autarquia, para transferir para ele uma parcela da função de administrar. Ou ela dá vida a uma fundação pública, que é a FUNAI, para transferir para ela uma parcela da função de administrar. Ou dá vida ao Banco do Brasil, que é a Sociedade de Economia Mista, ou dá vida à Caixa Econômica, que é uma empresa pública, para desenvolver a parcela da função de administrar, né? Então, trabalhando aqui. Só para ficar fixa aí a ideia, né? A União está precisando de ajuda na função de administrar. Então, autorizado
pela Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, ela vai dar vida a uma autarquia, ou a uma fundação pública, ou a uma sociedade de economia mista, ou a uma empresa pública, para passar para essa pessoa uma parcela da sua função de administrar. Então, a União está precisando de ajuda na função de administrar na área de Previdência Social, Seguridade e Previdência Social. Ela dá vida a uma autarquia chamada INSS, né? INSS. A União está precisando de ajuda na função de administrar na parte de proteção do índio. Ela vai dar vida a uma fundação pública chamada FUNAI. Ou está precisando de ajuda na função de administrar, de intervenção do domínio econômico na forma direta. Balancear o mercado e evitar a formação de cartel. Aí ela dá vida a duas empresas. Uma na forma de sociedade de economia mista, que é o Banco do Brasil, e a outra na forma de empresa pública, que é a Caixa Econômica Federal, para transferir para elas uma parcela da função de administrar. Então, perceba que essa distribuição aqui foi externa. A União, que tem competência para a função de administrar, recebida diretamente da Constituição, passou uma parcela para outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. E aí ocorreu o fenômeno da descentralização da organização administrativa. Não esqueça que eu tenho outras análises de descentralização que nós não vamos estudar agora. Então, essa descentralização é da organização administrativa. Então, eu tenho duas pessoas aqui. E essa pessoa aqui, ó, tem personalidade jurídica, vai andar com as próprias pernas, responder pelos próprios atos. Agora aqui, União, Presidência da República aqui, ó, precisando de ajuda na função de administrar, vai distribuir internamente a competência. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. Braços e pernas, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Previdência. Pronto, distribuiu internamente, que é o fenômeno da desconcentração. Tia Lide, já sei, tô batendo, metodologia comum. Bater até entrar, né? Pronto. Então, essa análise de distribuição interna e essa análise de distribuição externa, tá bom? O que é que nós vamos começar a estudar a partir de agora? O fenômeno da desconcentração. E nós vamos começar a estudar como? Com o estudo dos órgãos públicos. O conceito de órgãos públicos, características de órgãos públicos e classificação de órgãos públicos, tá certo? Mas aí você vai esticar suas pernas, beber uma água e já você volta.